Bem-vindo ao curso Agente Comunitário de Saúde. ACS. Aula 7 Técnica de entrevista. Trabalho em equipe. Visita domiciliar. Cadastramento familiar e conhecendo a comunidade através dos mapas. Alunos e alunas. Foi comprovado em pesquisas que o audioaula, o som como suporte pedagógico, é um importante instrumento de aprendizado. Pois, o conteúdo em áudio possibilita que você ponha um fone no ouvido e acompanhe as aulas, enquanto realiza outras atividades do seu dia a dia, como limpar a casa, fazer exercícios físicos, deslocar-se entre lugares, dentre outros. No contexto dos estudos, as audioaulas compartilham do mesmo princípio, trazendo a praticidade do conteúdo em áudio. Então, meus queridos alunos e alunas, aproveitem desse recurso poderoso para se aprofundar nos estudos e conquistar o seu espaço no mundo. Não esqueça de baixar o material em PDF e fazer os exercícios. Dúvidas, dificuldades com o ambiente? Fale comigo imediatamente. Bom estudo. Técnica de entrevista. A entrevista é uma técnica em que se recorre à comunidade para obter conhecimentos, informações e dados. Para realizar uma entrevista, você precisa, antes de tudo, definir claramente seu objetivo e seu conteúdo, além de elaborar um roteiro para orientar-se durante o processo. Definir o tempo necessário para fazer a entrevista também é fundamental. Vamos lá. 1. Comece explicando ao entrevistado de maneira simples os objetivos e conteúdo da entrevista. Se necessário, converse um pouco sobre assuntos pessoais, como trabalho, onde mora, quantos filhos tem, etc. 2. Atende primeiro às necessidades sentidas pelo entrevistado e demonstre interesse e atenção estimulando-o a responder às perguntas. 3. Lembre-se sempre de ouvi-lo com atenção e esgotar cada assunto antes de passar para o seguinte. 4. Use formas de perguntas que permitam o aprofundamento das respostas, ou seja, utilize sempre que possível o que, quem, quando, onde e por quê. 5. Tenha cuidado para não desviar do assunto. Faça com que o entrevistado se sinta à vontade, como se estivesse numa conversa comum e não em um interrogatório. 6. Após a entrevista, faça uma análise com as seguintes perguntas. Os objetivos propostos foram alcançados? O entrevistado sentiu-se à vontade? As perguntas foram formuladas de forma clara e com palavras simples? Esse questionamento é importante para verificar se ainda resta alguma dúvida e para que você possa prosseguir com o seu trabalho. Vantagens. As vantagens da entrevista é que ela facilita a visualização dos problemas e encontro das soluções, já que permite a obtenção de informações, bem como a apresentação de soluções para os problemas que aparecerem. Ela também possibilita o relacionamento e a confiança entre agente e morador, algo fundamental no trabalho do ACS. Trabalho em equipe. A rebelião contra o estômago. Uma vez um homem sonhou que suas mãos, pés, boca e cérebro começaram todos a se rebelar contra o estômago. Seu imprestável, as mãos disseram: nós trabalhamos o dia inteiro, serrando, martelando, levantando e carregando.
De noite estamos cobertas de bolhas e arranhões. Nossas juntas doem e ficamos cheias de sujeira. Enquanto isso, você só fica aí sentado, pegando a comida toda. Nós concordamos, gritaram os pés. Pense só como nos desgastamos, andando para lá e para cá o dia inteiro. E você só fica se entupindo. Cada vez mais pesado para a gente carregar. Isso mesmo. Choramingou a boca. De onde você pensa que vem toda a comida que você tanto ama? Eu é que tenho que mastigar tudo e, logo que termino, você suga tudo aí para baixo, só para você. Você acha que isso é justo? E eu? Gritou o cérebro. Você acha que é fácil ficar aqui em cima, tendo que pensar de onde vai vir a sua próxima refeição? E ainda por cima, não ganho nada pelas minhas dores todas. Uma por uma, as partes do corpo aderiram às reclamações contra o estômago, que não disse coisa alguma. Tenho uma ideia. O cérebro finalmente anunciou. Vamos todos nos rebelar contra essa barriga preguiçosa e parar de trabalhar para ela. Soberba ideia. Todos os outros membros e órgãos concordaram. Vamos lhe ensinar como nós somos importantes. Assim, talvez, você também acabe fazendo algum trabalho. Continuou o cérebro. E todos pararam de trabalhar. As mãos se recusaram a levantar ou carregar coisas. Os pés se recusaram a andar. A boca prometeu não mastigar ou engolir nenhum bocadinho. E o cérebro jurou que não teria mais nenhuma ideia brilhante. No começo, o estômago roncou um pouco, como sempre fazia quando estava com fome. Mas, depois, ficou quieto. Nesse ponto, para surpresa do homem que sonhava, ele descobriu que não conseguia andar. Não conseguia segurar nada mais nas mãos. Não conseguia nem abrir a boca. E, de repente, começou a se sentir bem doente. O sonho pareceu durar vários dias. A cada dia que passava, o homem se sentia cada vez pior. É melhor que essa rebelião não dure muito, ele pensou. Senão vou morrer. Enquanto isso, mãos, pés, boca e cérebro só ficavam à toa, cada vez mais fracos. No início se agitaram um pouquinho, para escarnecer do estômago de vez em quando. Mas, pouco depois, não tinham mais energia nem para isso. Por fim, o homem ouviu uma vozinha fraca vinda da direção dos pés. Pode ser que estivéssemos enganados. Eles diziam. Talvez o estômago estivesse trabalhando o tempo todo, ao jeito dele. Estava pensando a mesma coisa, murmurou o cérebro. É verdade que ele fica pegando a comida toda. Mas parece que ele manda a maior parte de volta para nós. Devemos admitir nosso erro, disse a boca. O estômago tem tanto trabalho a fazer quanto as mãos, os pés, o cérebro e os dentes. Então, vamos todos voltar ao trabalho, gritaram juntos. E, nisso, o homem acordou. Para seu alívio, descobriu que os pés estavam andando de novo. As mãos seguravam, a boca mastigava e o cérebro agora conseguia pensar com clareza. Começou a se sentir muito melhor. Bem, eis aí uma lição para mim. Ele pensou, enquanto enchia o estômago de café e pão com manteiga de manhã. Ou funcionamos todos juntos,
ou nada funciona mesmo. Trabalhar em equipe. O que é isso em saúde da família? Quando falamos em trabalho coletivo, é importante considerar as diferenças entre trabalhar com uma equipe e trabalhar em equipe. E também o que significa o resultado obtido, que é o que chamamos de trabalho de equipe. Em qualquer área do conhecimento, o tradicional é se trabalhar com uma equipe, em que existe um chefe e os subordinados, aprendizes ou dependentes, seja qual for o nome escolhido. É uma forma tradicional de trabalhar, cujo resultado é denominado por todos de trabalho de equipe. No programa Saúde da Família, o trabalho é diferente do tradicional. Nele, vários profissionais se relacionam para desenvolver uma tarefa, conseguindo um resultado que é maior do que a soma das parcelas do trabalho de cada pessoa dessa equipe. Assim, o diferencial no saúde da família é trabalhar em equipe. Algo que exige dos membros um trabalho compartilhado em torno de um objetivo comum. Desse modo, cada um dos profissionais tem suas atribuições e competências definidas e as lideranças vão surgindo no momento de cada desafio. Um exemplo é o trabalho que o ACS exerce na prevenção da dengue. Quando ele lidera o processo de busca de focos de mosquitos com outros profissionais na sua microárea, ele conhece suas atribuições e suas competências. Nas reuniões da equipe, o problema é colocado em pauta para discussão, os objetivos são definidos, as metas são quantificadas e cada um fica responsável por uma determinada tarefa. O trabalho do ACS fica bem definido dentro das suas competências e, assim, é natural que sua liderança seja aceita entre os colegas e na comunidade. Há muitos outros exemplos que podem ser construídos envolvendo os demais profissionais da equipe de saúde da família, nos quais as lideranças são decididas de acordo com o contexto e com as atribuições ou competências de seus membros. Vejamos um fluxo de atendimento dentro de uma unidade de saúde da família. Um usuário pode chegar até a unidade básica de saúde, UBS, levado ou não por um agente comunitário de saúde, ser atendido por um auxiliar de enfermagem, e depois enviado ao médico ou enfermeiro, que faz o diagnóstico, prescreve os medicamentos e orienta como usá-los. O que diferencia o atendimento na UBS do tradicional no posto de saúde? A grande diferença é o acolhimento. O usuário chega à UBS não como um estranho, mas como alguém que sabe e sente que pertence àquela unidade, pois lá há responsabilidade pela sua saúde e das pessoas que vivem na área. Na UBS há todos os dados do cadastro da sua família, uma equipe que o conhece, que o chama pelo nome e com a qual ele pouco a pouco vai construindo um vínculo de confiança. Dessa forma, o acolhimento nos diversos setores da unidade passa a ser um processo natural em busca de um resultado satisfatório. Trabalhar em equipe compreende relacionar-se com outras pessoas. Pode-se dizer que o trabalho em equipe se constrói no próprio trabalhar, no fazer de todo dia, e por isso tem múltiplas possibilidades e significados, necessitando de permanente avaliação. Visto dessa forma, o trabalho em equipe é como uma rede de relações em que cada um dos integrantes possui um saber, fruto da sua história de vida, oportunidade social e formação específica.
Em momentos anteriores, já falamos que as atribuições e as competências dos profissionais de saúde da família são diferentes. Por exemplo, o agente comunitário de saúde não pode prescrever medicamentos, nem o médico tem como rotina visitar todos os domicílios para fazer o cadastramento das famílias. Esta atribuição é do agente e a competência para consultar e prescrever é do médico. As tarefas são diferentes, mas todos trabalham por um bem comum. O cadastramento é um instrumento a ser discutido por toda a equipe, para que se tenha um bom acompanhamento da saúde da população. O trabalho do médico necessita do trabalho do agente, do auxiliar e do enfermeiro. Todos estão juntos por um resultado satisfatório para o usuário e para a equipe. Visita domiciliar. A equipe de saúde da família precisa conhecer a comunidade e para isso deverá reunir informações e identificar os principais problemas de saúde da população. Assim, é possível elaborar o diagnóstico de saúde da comunidade. São vários os instrumentos que podem ser utilizados para coletar as informações e cada um deles tem um objetivo. A soma de todos ajuda a fazer o diagnóstico. São eles: visita domiciliar, entrevista, cadastramento das famílias, mapa da comunidade, reuniões comunitárias. A visita domiciliar é uma das atividades mais importantes do agente comunitário de saúde, devendo ser feita sempre porque faz parte da sua rotina de trabalho. Através dela que é possível identificar as pessoas que estão bem de saúde e as que não estão, conhecer os principais problemas de saúde das pessoas, conhecer as condições de moradia, de trabalho, os hábitos, as crenças, os costumes, os valores da família. Descobrir o que as pessoas precisam saber para cuidar melhor de sua saúde. Ajudar as pessoas a refletirem sobre os seus problemas de saúde e ajudá-las a organizar suas ações para tentar resolvê-los. Identificar as famílias que precisam de um acompanhamento mais próximo e mais frequente. Ensinar às pessoas medidas simples de prevenção e orientá-las a usar corretamente os medicamentos. Uma visita domiciliar, para ser bem feita, precisa ser planejada. É preciso ver os detalhes da visita antes de fazê-la. O intuito é aproveitar melhor o tempo e respeitar o tempo das pessoas visitadas. Assim, antes de fazer uma visita, pense nos seguintes pontos. Ter claro o motivo da visita. É importante informar as pessoas o motivo da visita, sua utilidade e importância. Primeira visita. Quando for a primeira visita, antes de qualquer coisa, é importante que o ACS se apresente. Diga seu nome, qual o seu trabalho, o motivo da visita e perguntar se pode ser recebido naquele momento. Saber o nome das pessoas. É importante saber o nome de alguém da família que você vai visitar. É uma demonstração de interesse e respeito pelas pessoas. Escolher o melhor horário. É recomendável escolher um bom horário e definir o tempo de duração da visita. Isso não quer dizer que não possa mudar o horário ou ficar mais um tempo, se necessário. Na hora da visita, é preciso ter sensibilidade para saber se as pessoas querem ou não podem conversar mais um pouco. Conquistar a confiança. Para conquistar a confiança e o respeito das pessoas, é preciso valorizar seus costumes,
as suas crenças, o seu modo de ser, seus problemas e sentimentos. É preciso lembrar que todas as informações que lhes são repassadas pela família são confidenciais e devem ser guardadas sob sigilo, por questões éticas. Conversar antes de começar a fazer as perguntas. É bom conversar um pouco com as pessoas sobre assuntos que elas gostem de falar, sobre o trabalho, a casa, os filhos, as notícias, as novelas, etc. Perguntar somente o necessário, só se deve pedir informações que têm sentido. É necessário explicar o porquê das perguntas e para que elas vão servir. Um instrumento importante para a visita domiciliar é a entrevista, pois além de ser possível obter informações e dados diretamente da pessoa, também constitui-se numa oportunidade para ensinar e aprender. Depois de fazer a visita, deve-se verificar se os objetivos foram alcançados, analisando o que deu certo ou não para corrigir as possíveis falhas. Isso é importante para planejar as próximas visitas. Abordagem familiar. Contexto histórico e o papel do ACS. Durante muito tempo no Brasil, as políticas sociais aconteciam de forma fragmentada e partida, dirigidas para o atendimento individualizado das pessoas, sem considerar seu contexto familiar e comunitário. O ano de 1994 foi considerado o Ano Internacional da Família e desde então tem-se buscado o desenvolvimento de políticas que promovam e reconheçam as famílias. Como exemplo, temos ações que visam a eliminação da pobreza, o acesso à saúde, a educação, a alimentação, a erradicação do trabalho infantil, a promoção da igualdade de gêneros e a proteção integral de seus membros. Desse modo, ainda em 1994, iniciou-se o processo de implantação do Programa Saúde da Família, visando ao avanço das mudanças propostas na Constituição de 1988. Buscava-se legitimar o projeto político do SUS, valorizando, assim, a família como sujeito no campo da saúde. A vida doméstica, familiar, não está isolada. Ela está inserida na dinâmica política e econômica da sociedade como um todo. A vulnerabilidade das famílias está diretamente relacionada à sua situação de pobreza, às condições ambientais da localidade a qual pertence e à política econômica do país. Atuar junto à família significa penetrar num espaço em que o indivíduo pode ser visto, integralmente, no seu contexto. Portanto, pensar uma política de assistência à saúde nesse espaço requer uma ampla visão e conhecimento dessa complexa organização. O Programa Saúde da Família é diferente dos outros modelos de assistência, pois aproxima as famílias dos serviços de saúde ou, como se coloca, leva a saúde para dentro da casa das pessoas. O ACS é o principal responsável por essa aproximação, uma vez que cabe a ele fazer a ponte entre a comunidade e o restante da equipe. É ele quem pede licença e adentra nas casas das pessoas. O Decreto número 3.189/99 diz que a principal atribuição do agente comunitário de saúde é desenvolver atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas individuais e coletivas,
nos domicílios e na comunidade, sempre sob supervisão competente. Isso significa dizer que cabe ao ACS uma ampla tarefa com relação à educação em saúde. O gesto aparentemente simples de pedir licença e entrar na casa das pessoas requer um conjunto de habilidades nem sempre tão simples assim. Quando uma família permite que o ACS entre em sua casa, ela está permitindo não somente o entrar no espaço físico, mas sim, em tudo o que esse espaço representa. Nessa casa vive uma família única, com seus códigos de sobrevivência, com suas redes sociais próprias e história particular. Talvez, a mais importante das habilidades consista no ser sensível, ou seja, ser capaz de compreender o momento certo e a maneira adequada de aproximar-se e estabelecer uma relação de confiança. A partir disso, é possível construir o vínculo necessário ao desenvolvimento das ações educativas, preventivas e de recuperação da saúde preconizadas pelo PSF. Cada família tem uma dinâmica de vida própria e pela forma como a família vem se modificando e estruturando nos últimos tempos, fica cada vez mais difícil enquadrá-la num modelo único ou ideal. Essas particularidades fazem com que determinada conduta ou ação por parte dos agentes e equipe de saúde tenha efeitos diferentes ou atinja de modo distinto as diversas famílias assistidas. Quando o ACS vai realizar uma visita domiciliar, deve considerar que não está entrando somente na casa, mas na vida das pessoas que nela habitam. O agente, na sua função de orientar, monitorar, esclarecer e ouvir, passa a exercer, também, o papel de educador. Por isso é tão importante que ele compreenda as implicações que isso representa. Cadastramento das famílias. Uma das primeiras informações que o agente comunitário de saúde precisa ter são quantas e quais são as pessoas que ele vai acompanhar. De acordo com as normas e diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, cada agente acompanha, em média, 750 pessoas da sua comunidade e aproximadamente 150 famílias. Para conhecer as condições de vida das famílias que vai acompanhar, o agente comunitário de saúde precisa cadastrar todas elas. Cadastramento é colocar no papel todas as informações a respeito da comunidade e para isso o ACS tem fichas para preencher. O cadastramento mostra quem são, quantos são, quais são suas idades, quais seus problemas de saúde e as condições de moradia e saneamento. O cadastramento ajuda o agente comunitário de saúde a saber por onde começar o seu trabalho e a priorizar suas atividades. As informações coletadas pelos agentes têm um objetivo muito importante. É com elas que o pessoal da unidade de saúde vai saber exatamente o que é preciso fazer para evitar as doenças que mais ameaçam a comunidade. Após cadastrar as famílias, as fichas vão para a unidade de saúde formar o cadastro daquela comunidade. As informações serão analisadas e discutidas pelo ACS com a equipe de saúde. Essas informações são fundamentais para fazer o diagnóstico da comunidade. Algumas coisas que você não pode esquecer quando você for fazer o cadastramento das famílias. É importante ler novamente as instruções de como fazer a visita domiciliar. Cada família deve ter um só formulário preenchido.
Não importa o número de pessoas na casa. As informações que você conseguir serão úteis para planejar o seu trabalho, para a organização das visitas domiciliares, das reuniões comunitárias e de outras atividades. A ficha de cadastramento deve ficar com você, que a levará a cada mês à unidade de saúde para, junto com o seu instrutor, supervisor, organizar as informações e planejar o seu trabalho. Anote em seu caderno qualquer outra informação sobre a família que você considerar importante para discutir com o seu instrutor ou supervisor. Conhecendo a comunidade através dos mapas. Um bom jeito de aumentar seus conhecimentos sobre sua comunidade é trabalhar com mapas. Um mapa é um desenho que representa, no papel, o que existe nos lugares, as ruas, as casas, a prefeitura, as escolas, os serviços de saúde, a feira, o comércio, as igrejas, o correio, o posto policial, os rios, as pontes, os córregos e outras coisas importantes. É como se fosse uma foto, um retrato de sua comunidade vista de cima e que, quando você olha, fica sabendo, por exemplo, que a rua S. José está perto da igreja e que o centro de saúde fica perto do posto policial. Na prefeitura de sua cidade devem existir alguns mapas para você consultar: o mapa do Brasil, do estado, da cidade. Você vai perceber que o mapa do Brasil é dividido em estados, e cada estado é formado por vários municípios. Um município pode ser formado por distritos, vilas, bairros, povoados e aparece no mapa do seu estado. O mapa do agente comunitário de saúde é o desenho de toda a área onde ele trabalha. O mapa mostra onde ficam as casas, as ruas, as praças, as microáreas de risco e todos os pontos que você considerar importantes. Como fazer o mapa da comunidade? O ACS não precisa ser bom desenhista para fazer o mapa. Não há necessidade de mostrar as casas como elas são. Quadradinhos, por exemplo, servem para indicar que naqueles pontos ficam as famílias que o ACS visita. Da mesma forma, o ACS pode representar um lixão, um charco, com símbolos bem fáceis de desenhar. E ele não faz o mapa sozinho. Em todo o seu trabalho, o agente conta sempre com a ajuda de seus colegas da unidade de saúde. Principalmente o enfermeiro que exerce a função de instrutor supervisor. O agente pode também contar com a comunidade para ajudá-lo na preparação do mapa. Um ótimo motivo para se conhecerem mais. O agente mostra o mapa que está fazendo e ouve sugestões para corrigir. Acrescentar, de modo que no final o mapa dê uma boa ideia de como é aquela comunidade. Quando o mapa fica pronto, o ACS pode organizar melhor o seu trabalho. Com o mapa ele pode ficar conhecendo os caminhos mais fáceis para chegar a todos os locais, planejar as visitas de cada dia sem perder tempo, ficar mais seguro na hora de prestar socorro a alguém, marcar todas as microáreas de risco, identificar com símbolos as casas com famílias em situação de risco. Marcar as barreiras geográficas que dificultam o caminho das pessoas até os serviços de saúde, rios, morros, mata cerrada, etc. Vamos ver como é que se faz um mapa?
Existem algumas regras importantes para que o mapa feito pelo ACS tenha utilidade. Noção de distância: o agente deve reproduzir de forma reduzida no mapa o que existe na comunidade. Se o centro de saúde fica no final da rua, é ali que ele coloca o símbolo que representa o centro. Se a escola fica de um lado da rua e a padaria do outro, é assim que o ACS deve desenhar no seu mapa. Cada símbolo deve ocupar, no desenho, o lugar daquilo que ele representa. Noção de direção: o que fica ao norte deve ser desenhado ao norte. O que fica a oeste deve ser desenhado a oeste. E assim por diante. Norte, sul, leste e oeste são pontos cardeais. Para saber onde fica cada um deles, a maneira mais simples é verificar onde o sol nasce. Ali fica o leste. Para achar os demais pontos cardeais, você aponta seu braço direito para onde o sol nasce e o braço esquerdo para onde o sol se põe, no oeste. Nessa posição, de braços abertos, a pessoa fica de frente para o norte e de costas para o sul. Agora, pense na sua comunidade e faça uma lista de coisas que são importantes para a vida comunitária. Por exemplo, prefeitura, postos de saúde, centros de saúde, hospitais, escolas, igrejas, centros religiosos, delegacias, postos policiais, quadras de esporte, campo de futebol. Escreva também outras coisas que podem ser lembradas com seus nomes. Rua principal, cartório, correio, parada de ônibus, casa da parteira, da benzedeira, da curandeira e outras coisas de que você se lembra. Pegue uma folha de papel. Marque os pontos cardeais e tente desenhar um mapa de sua comunidade com as quadras, as casas, as ruas, as praças, os caminhos, os córregos ou rios que passam por ali. Depois, vá marcando com símbolos onde ficam esses estabelecimentos de que você se lembrou. Agora que você já sabe como fazer um mapa, vamos conversar sobre outros mapas que podem ser feitos. O seu mapa vai para a unidade de saúde e o conjunto de todos os mapas feitos pelos agentes comunitários de saúde vai formar o grande mapa do município. Se você fizer o seu com todas as informações sobre a sua área, ele pode dar origem a outros. São os mapas que saem do mapa original. Eles são denominados mapas específicos. Exemplos de mapas específicos: se for necessário conhecer as ruas, os caminhos e as linhas de ônibus de uma comunidade, é possível destacar do mapa original só essas informações. Desenhando um mapa específico só com os símbolos correspondentes. Se na região chove muito e você precisa conhecer bem os rios, açudes, lagos e lagoas da região, é só estudar o mapa original e copiar apenas aqueles símbolos desejados. Às vezes, por exemplo, é preciso saber apenas quais são as microáreas de risco de determinada comunidade. Nesse caso, a equipe de saúde copia a localização das microáreas de risco e passa a ter um mapa específico. Assim, quando a equipe de saúde vê no mapa, por exemplo, os possíveis focos de contaminação por esgoto, ela pode tomar as providências corretas para aquelas microáreas de risco. Esses mapas são muito importantes, pois eles permitem que se conheça melhor a realidade das comunidades e que se possa planejar como resolver os seus problemas de saúde com mais eficácia. No mapa completo,
Temos uma informação geral sobre o território ocupado pela comunidade. Copiando só as informações desejadas, obtemos mapas específicos e dinâmicos porque as informações estão constantemente mudando. Um local onde há hoje um grupo de pessoas em situação de risco pode depois de algum tempo desaparecer, a depender do trabalho da equipe de saúde juntamente com os ACS naquela área. Imagine uma comunidade onde há um riacho e sobre ele um tronco de árvore por onde se passa com muito risco e onde sempre ocorrem acidentes. Isto pode desaparecer se o ACS, a comunidade e a equipe de saúde juntarem suas forças e conseguirem uma passarela ou uma ponte para substituir a situação de risco. E isto deve desaparecer do mapa da microárea de risco, ficando modificado também no mapa da comunidade. Como você sempre vai ter a cópia do seu mapa com você, não será difícil ir acompanhando as mudanças na sua comunidade. Estamos finalizando esta aula. Faça os exercícios para consolidar o seu aprendizado. Concluindo, siga para nossa última aula. Vejo você lá.